Oi pessoal, aqui quem fala é Silvio Ramos, eu sou DSD Lecturer e vou orientar vocês com as ferramentas do DSD para o PowerPoint 2013. A primeira coisa que você tem que fazer quando abrir a apresentação do template é alterar o nome da apresentação, que aqui está Template, DSD Template PowerPoint 2013. Porque se você alterar, mexer nessa daqui, sem alterar o nome, você vai perder o seu template original. Então você vem em Arquivo, Salvar como, vamos colocar na área de trabalho, por exemplo, e colocar Tutorial DSD por Silvio Ramos. Salvar. A partir daqui, tudo que eu movimentar e mexer, eu vou alterar no arquivo novo. Por exemplo, vamos começar colocando o nome da paciente. Neste caso, o paciente chama-se Raquel. A data, nós podemos colocar a data, deixa eu alterar aqui, data do começo do ano. Primeiro de janeiro de 2015. Doutor Silvio Ramos. E aqui embaixo eu posso colocar qualquer observação que eu acho pertinente à paciente. Diabética, ou... tem preto aqui, desculpa. Deve estar com cor diferente. A gente vem bem aqui e coloca a cor branca. Selecionei. Pronto. Diabética, ou então algum detalhe que ela me falou, que ela aceita, plástica, periodontal, qualquer informação extra que eu queira colocar sobre a paciente. E aqui do lado eu coloco a foto de capa do que será a ficha clínica digital dela. No slide seguinte, nós conseguimos inserir, tirado do vídeo ou de fotografias, a foto facial frontal e a foto com os afastadores. Sobre essas duas a gente vai fazer a análise facial e a análise das estruturas interdentais da estética do sorriso. No próximo slide nós teremos espaço para colocar o perfil relaxado e o perfil de sorriso. No slide seguinte, uma foto muito importante, que é a foto de 12 horas. Realizada, observando se manter a paciente olhando para a câmera para que a gente tenha a linha bipupilar e algumas outras referências horizontais que vamos utilizar para poder calibrar esta foto com a foto que foi feita de frente e de afastadores. Outra foto muito importante também é uma foto oclusal da maxila, que pode ser feita pelo modelo, que é melhor, ou então pode ser feito também pela intraoral. A diferença é que o modelo a gente tem quase certeza que consegue uma foto no sentido bem ortogonal. Dependendo da abertura de boca do paciente, a gente não consegue isso tão fácil na fotografia intraoral. A mesma coisa para a oclusal inferior. E uma foto ou outras fotos que você queira colocar de lábio em repouso, ou algum ângulo específico para aquele caso, ou algum dente específico que você queira fazer uma foto close-up ou uma foto macro especial para o caso em questão. Fica realmente individualizado de acordo com cada paciente. Incluímos também um vídeo facial, onde nós também podemos chamar de vídeo informal, que nesse vídeo a gente vai conversar com o paciente, perguntar o que ele acha da estética do sorriso, o que ele espera de um sorriso bonito, quais os incômodos que ele tem ou ela tem com o próprio sorriso, e baseado nessas informações, a gente também já vai guiar o nosso design. Além do que, nós analisamos principalmente a dinâmica facial. Nós analisamos corredor bucal, nós analisamos também alguma assimetria funcional que ela tenha, para que isso vá nos auxiliar a levar a simetria ao que já é assimétrico ou devolver simetria
ao que tem um contorno simétrico. Vídeo de close-up, no qual a gente vai ver principalmente a parte fonética, pedir para narrar os fonemas F, V, M, falar I, para que a gente veja a exposição dos incisivos, o que é que expõe de borda de incisivo, que vai orientar, tudo isso vai ser a nossa orientação, servir como orientação no nosso design. Vídeo funcional com afastadores, vamos analisar máxima intercuspidação habitual, guia de desoclusão anterior, lateralidades, se tem algum dente que toca diferenciado do outro, e aí a gente pode, depois dar pausas nesse vídeo, capturar a imagem e inserir o vídeo completo no nosso programa. Adicionamos também radiografias, cartela periodontal, panorâmica. Sobre a panorâmica nós podemos usar também conceitos já usuais de X naquele dente que está extraído ou condenado. Você vai criar o seu protocolo de informação. Dente amarelo, a bolinha amarela vai para onde está o dente sob suspeita. Aqui eu já começo a dar alguns controles importantes. Quando eu quero duplicar alguma coisa, eu teclo Ctrl e aperto a tecla D. Ele duplica. Você vê aqui que eu tenho agora uma segunda bolinha amarela. Posso até devolver aqui para a minha origem. Se eu quiser pegar essa bolinha verde, duplicar, Ctrl D. D de duplicar. E venho colocar onde ela está. Ctrl D novamente, ela vai duplicar um pouco mais afastada. E eu, Ctrl D, eu posso sair distribuindo verdinho. Se não, posso nem colocar nada verde e considerar que o que não tem nada não precisa de alteração. Isso é muito pessoal. Você estabelece uma linguagem visual e mantém. De preferência com a equipe toda. Outro comando muito importante é o Ctrl Z. Ele serve para desfazer. Ou então vem aqui em cima e clica nessa setinha voltando. Ctrl Z, se eu puxei alguma coisa para o lado errado, por exemplo, eu fiz algum movimento que eu não queria, ou fiz alguma e qualquer ação que eu não queria, eu venho, teclo Ctrl, seguro Ctrl e clico no Z. Ele desfaz o que eu fiz. Quiserem ir anotando no papel paralelo, é interessante, que a gente já viu o Ctrl Z e o Ctrl D. Se você quiser desfazer, Ctrl Z. Aprendam esta tecla, esse comando, porque é muito importante. Vocês vão usar para sempre. Sempre você vai precisar desfazer algum movimento. E se quiser refazer, é Ctrl Y. Ele devolve. Desfaz, refaz. Desfaz, Ctrl Z, refaz, Ctrl Y. E essas imagens também, elas podem ser ampliadas, alteradas. Você pode ampliar. Vamos supor que você queira dizer que vai fazer um levantamento de seio, você traz para cá. E aqui a gente já começa também a aprender outras coisas do programa. Com o botão direito do mouse, você clica sobre a figura e ele vai abrir um outro menu. Lá embaixo nós temos formatar forma. Esse formatar forma, quando eu clicar, ele vai abrir aqui do meu lado direito o que pode ser chamado de um inspetor, para fazer um paralelo ao Keynote, que é do Mac. Então a gente clica aqui, por exemplo, formatar forma, ele vai abrir aqui umas opções, abriu, e eu posso ver aqui e mudar, eu quero modificar o meu preenchimento, deixar ele mais transparente, para que eu veja, então eu posso vir aqui, novamente, botão direito, formatar forma, preenchimento, transparência, altero aqui minha transparência. Clico aqui, ele volta tudo. Você tem a opção de manter isso aberto ou fechar e abrir só quando for precisar utilizar. Vamos fechar para ganhar mais espaço. Seguindo na apresentação, nós temos outras imagens que você achar importante para o seu caso. Histórico médico do paciente. Um slide em branco e um slide em branco estando em preto. E aqui começa o nosso trabalho. Vamos pegar a foto da paciente e inserir no nosso slide de análise. Então nós vamos
na foto de sorriso. Vamos selecionar a foto, ela está sorrindo. Clica sobre a área da foto, Ctrl C, vamos ao nosso slide, clica no slide, Ctrl V, ele vai copiar. Eu preciso agora jogar para trás porque ele está na frente das linhas. Botão direito sobre a foto, ele vai me dar a opção aqui de enviar para trás. Passou para trás das imagens, das linhas, eu já posiciono na região e vou ampliar de tal forma que o rosto dela fique mais ou menos cabendo dentro dessa. Opa, cliquei no lugar errado, Ctrl Z. No PowerPoint, para ampliar, você clica na lateral, nessas alças, você vê quando está selecionado, aparecem umas alças laterais. Você vai na alça do canto, clica e vai esticar. Você vê que pode alterar a largura e a altura. Então você clica o Shift e o Shift vai manter a proporção da imagem. Se você quiser também fazer com que essa imagem mantenha o centro, você clica o Ctrl, que ele vai manter o centro da imagem. Então eu vou ampliar, mantendo o meu centro aqui, de tal forma que o rosto da Raquel fique na posição confortável visualmente dentro dessa elipse esverdeada, que ela serve para isso, para esse primeiro elemento que nós estamos usando, é uma elipse que vai me dar uma referência dentro do meu slide para posicionar melhor minha fotografia. Essas bolinhas verdes agrupadas com essas linhas servem para que eu possa ter mais facilidade em manusear essa linha aqui, principalmente quando eu estiver utilizando um zoom mais aberto, mais longe assim. Aqui embaixo, no canto inferior direito, nós temos a ferramenta de zoom, que a gente pode chegar mais próximo, ele vai em direção ao objeto que está selecionado, ou se eu quiser eu posso me afastar. Ele não altera o tamanho do objeto, ele altera a vista. Imagina que isso aqui tudo é como se fosse uma grande mesa, cheio de espaço que eu posso usar para trabalhar. Então eu posso me aproximar ou me distanciar dessa mesa. Cheguei aqui mais perto, eu quero chegar perto do olho dela. Então clico nessa linha e venho aqui no zoom, ele vai lá para dentro perto do olho. Eu verifico que nessa foto a gente já tem uma orientação horizontal bem legal. Se eu não tivesse essa orientação, eu poderia clicar na foto, não estão aparecendo as alças porque está muito ampliado, e venho com o botão direito. Se eu quiser rotacionar, venho aqui em tamanho e posição, vai abrir aqui o meu inspetor e eu venho aqui em rotação. Se eu aumentar, ele gira no sentido horário. Se eu diminuir, ele vai girar no sentido anti-horário. Em algumas fotos vocês vão precisar fazer esse tipo de controle. Vamos diminuir o zoom para enxergar melhor. A outra linha é a linha das comissuras, que eu posso verificar como está a situação da comissura. Pouco de desnível, nesse caso dela nada muito exagerado. Dependendo do caso, você pode alterar a sua vista, sua posição, as suas referências de acordo com cada caso. Estamos aqui trabalhando principalmente a parte das ferramentas, ou seja, como manusear as ferramentas digitais do PowerPoint. Próximo passo agora é a gente definir a linha vertical, linha média do paciente. A gente pode deve movimentar a fotografia de tal forma que a gente ajuste as referências descritas na literatura. Fradiani recomenda que a gente utilize o centro da fronte, centro da glabela, centro do filtro e centro do mento. Nós podemos verificar aqui. Centro do mento. Nesse caso do paciente, a gente vê que a linha média dela quase coincidente com a linha média dental. A gente pode ver aqui, dar um close maior para verificar isso. A literatura diz também que até 4 milímetros de desvio de linha média
Se não for um paciente que for utilizar terapia ortodôntica ou terapia ortognática, se for um desvio linear, você pode considerar que a linha média facial é coincidente com a linha média dental. Então a gente pode puxar a linha média, levar a foto, para que a linha média fique coincidente. A gente tem ali um desvio menor do que 4 milímetros. Obviamente que isso depende de cada caso. Não é uma lei, até 4 pode. Não, até 4 você vai analisar se realmente pode. A partir daí fica mais crítico. O que não pode, é bem mais difícil, é quando você tem erros de angulação de linha média. Definimos a linha média facial, vimos que a gente tem um desnívelzinho na linha média dental, e agora então a gente tem definido plano horizontal e plano vertical. A gente pode então duplicar, Ctrl D, duplicar o nosso slide. Vamos diminuir o zoom e vamos agora para o próximo passo, que é a avaliação das referências intraorais. Então a gente já pode nesse slide tirar algumas referências extraorais que já nos foram úteis. Ctrl Z, devolve a foto que eu selecionei errado, delete, de novo, Ctrl Z. Vocês vão aprender a teclar o Ctrl Z, porque utiliza-se muito. Essas linhas verticais a gente pode ver referências faciais para posição de canino também, canto da boca e toda outra e qualquer análise que você quiser fazer. A gente pode tirar daqui. E a gente vem aqui no template, temos a curva do sorriso, que eu já posso levar para a borda incisal e vou dar um close maior para ver de perto qual é a análise que eu tenho do sorriso dela. Nesse caso, eu vou precisar definir primeiro onde vai ser a borda incisal. Você pode começar com uma borda incisal meio que numa intuição ou num estudo inicial, e depois você vai acrescentando dados à sua análise, e essa borda incisal ela certamente pode e deve modificar, baseado na função, se o paciente tem mordida profunda, nas guias, toda essa parte da ciência odontológica que vai entrar na fase do planejamento, que vem pós o design. Primeiro a gente faz o design, depois nós fazemos o planejamento, depois nós fazemos a apresentação e a venda ao paciente. Então, na fase do planejamento, esse design provavelmente pode ser alterado. Quase sempre a gente faz um design inicial e o planejamento, que entra a parte científica e de estudos funcionais, é que pode ou não alterar o nosso planejamento estético, nosso design. Então, nós vamos aqui selecionar uma curva do sorriso para ela. Diminuir o zoom para pegar, fizemos um lado. A referência que eu usei aqui foi a ponta a cúspide do molar ali, que ela está saindo lá. E eu posso, nesse caso aqui, diminuir mais o zoom. Eu posso pegar essa outra forma aqui do lado, que eu geralmente prefiro pegar, que já tem aqui mesmo. Ou eu posso duplicar essa aqui e espelhar para lá. Mas como a gente não quer estimular muito Ctrl C, Ctrl V de cópia de formas, a gente estimula que o caso seja realmente estudado, analisado, um design personalizado e não simplesmente Ctrl C, Ctrl V de formas pré-estabelecidas. Então a gente vê que nesse caso dela aqui ela tem uma atresia maior da maxila desse lado, é uma paciente, vamos supor que ela não queira fazer nenhum tipo de expansão ortocirúrgica, a gente não vai dar a mesma simetria, não vai deixar simétrico um rosto que não é simétrico. Então a gente respeita a assimetria. Obviamente que nesse caso eu não vou ser perfeito na nossa posição, é mais didática que eu estou querendo falar, que a gente não precisa ser simétrico, esse lado não precisa ser igual a este, já que a face não é igual da paciente. A gente vê que ela tem contrações diferentes, o olho mais baixo de um lado, tem uma atresia na própria maxila aqui. Então levem tudo isso em consideração na hora de desenhar o arco do seu paciente. Senão você vai colocar uma boca simétrica numa face assimétrica. Nós não estamos propondo fazer sorrisos
simétricos. A proposta é fazer sorrisos confiantes. É nisso que se fundamenta a filosofia. Agora eu vou definir a proporção da largura dos dentes, através dessa régua de proporção interdental, que é a régua RED, RED, régua de estética recorrente. Proporção dental estética recorrente é 70% do dente lateral. Essa largura equivale a 70% dessa, essa largura equivale a 70% daquela outra. Ou seja, a vista frontal não é distância mesodistal, não é a largura do dente. É a vista frontal dentro da perspectiva do arco, a vista do incisivo central, do incisivo lateral e do canino. A vista do canino é 70% da vista do lateral, que é 70% da vista do incisivo central. De qualquer forma, se essa proporção não for ideal para o seu caso, se for a proporção áurea, que é 0,618 em vez de ser 0,7, você vai adequar inclusive a sua própria proporção que você analisou naquele caso. De tal forma que a filosofia principal é que o incisivo lateral tem uma vista mais estreita do que o central, o canino tem uma vista mais estreita do que o lateral e assim por diante. Então, nós igualamos a linha média, alça do canto novamente, com a tecla Ctrl pressionada, eu vou primeiro ampliar para poder tirar todas as linhas do meio, que na hora que eu venho fechando fica mais fácil de visualizar porque eu estou com o caminho limpo. Então, teclo Ctrl para manter o centro e venho, posso aqui modificar, e escolho uma referência. Eu vou escolher de referência a minha distal do 23, que também vai dar na distal do 21. Posso agora estrangular um pouco mais aqui, para que a linha fique coincidente com a curva. E nós temos agora então a borda dos incisivos, a largura mesodistal da visão frontal dos dentes. E agora eu vou duplicar esse slide, porque eu vou precisar agora estudar a parte das curvas dos zênites, da parte gengival, que nessa foto até me dá uma visão parcial, mas se eu tiver a foto com afastadores, é bem mais interessante de trabalhar. Então venho aqui, duplico o meu slide, seleciono, clico no slide, Ctrl D, duplicou o slide. Agora eu vou utilizar essa fotografia para poder trazer a minha foto com os afastadores. Então diminuo o zoom, que eu vou tirar todas as linhas do slide duplicado que não me interessam. Tiro essa daqui, tirar a linha mediana e vou pegar essa fotografia, vou clicar botão direito sobre ela e vou vir aqui em cortar. Ela vai me dar ferramentas de corte que eu posso encolher a foto. Nesse caso eu preciso estar vendo toda a periferia da fotografia, ou seja, eu preciso diminuir um pouco mais esse zoom. Agora sim eu estou vendo todas as ferramentas de corte. Eu seleciono aqui e venho trabalhar numa fotografia menor, para que eu possa ampliar, e ampliando a gente tem mais detalhes. Eu posso, para concluir a seleção, ou clicar fora da área ou apertar a tecla ESC, que é no canto superior esquerdo do teclado. Do jeito que eu estou aqui, eu estou com vários elementos soltos. Então, para ampliar todo mundo, eles precisam estar agrupados. O que eu faço? Eu seleciono todo mundo. Posso selecionar assim, clicando fora da área e criando tipo uma rede e clicar todo mundo. Ou clicar em algum local dentro do slide e teclar Ctrl A. Desculpa, Ctrl A é abrir. Ctrl T. Ctrl A é no Keynote, é Command A. Ctrl T. T de tudo. Selecionou tudo. Venho com o meu botão direito e aqui eu tenho agrupar e seleciono agrupar. Ok? Estando isso feito, agora eu venho na alça do canto novamente, com a tecla Ctrl pressionada, botão esquerdo, puxo Ctrl e Shift para manter a proporção. Shift mantém a proporção. Ctrl mantém o centro. Vou tirar o Shift para vocês verem. Sem o Shift eu perco a proporção. Com o Shift eu mantenho a proporção. Sem o Ctrl eu perco o centro. Com o Ctrl eu mantenho a minha linha central. Ampliei
E agora eu vou reposicionar no meu slide. Agora eu tenho uma imagem bem grande com as informações que eu preciso. Desta imagem eu venho aqui, duplico o slide de novo, Ctrl D. E agora eu vou desagrupar, porque eu vou deixar essa imagem anterior gravada com essas linhas que foram construídas. Para eu apagar tudo, deixar só a imagem, está tudo selecionado, vocês estão vendo. Para desselecionar, eu clico Ctrl e clico o que eu quiser desselecionar. Se eu quiser adicionar uma seleção ao que está selecionado, eu clico Ctrl e botão de esquerdo. Se eu quiser desselecionar, se eu quiser subtrair a seleção, eu venho no Ctrl, você percebe que o cursor muda e eu clico botão esquerdo. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho só as linhas que foram adicionadas que estão marcadas. Eu venho no Delete e apago tudo. Aqui eu vou fazer linhas de referência, que me dê orientação no espaço, tanto na horizontal como na vertical, como na parte de rotação. Então eu venho com linhas. Sempre é sugerido pontos muito visíveis, por exemplo, ou ponta de canino, ou ponta de ameia incisal. São pontas que são visíveis. Então nós podemos, nesse caso dela, pegar essa borda, essa pontinha bem visível, esse triângulo aqui, e traçar até este outro aqui. Temos um ponto aqui. Poderia ser ponto de canino, cúspide de canina. Você poderia fazer da ponta desse canino para a ponta desse canino. Só que aqui a gente às vezes não tem uma ponta, está aqui meio duas linhas, então você pode utilizar pontos mais visíveis. Segunda referência, a gente traça uma linha entre os incisivos, partindo da ponta de papila. Se você quiser ampliar mais para ficar com mais definição, é importante. Você vem da ponta de papila até a ponta da meia incisal. E nós vemos aqui também com outra, e preciso agora de uma referência horizontal. Muito útil é o centro da borda dos incisivos, do centro ao centro. Então eu tenho aqui a referência, que são pontos um pouco distantes, para me dizer se a foto vai estar girada ou não. Uma referência que é uma linha vertical, que vai me dizer se eu preciso correr essa foto para o lado direito ou esquerdo. E eu tenho aqui uma referência que é uma linha horizontal, que vai me dizer se eu preciso subir ou descer a minha fotografia que eu vou colocar. O que eu faço agora? Venho aqui no slide, duplico o meu slide. Ctrl D. E diminuo aqui o zoom para a gente ver o slide todo, para ter uma ideia melhor do que vai ser realizado agora. Sai um pouco do zoom. Eu vou agora tirar essa foto para manter só as linhas de referência e vou colocar a foto com os afastadores, que é o que eu preciso agora nesse momento. Então eu tenho aqui já a foto com os afastadores aqui. Nesse slide, aqui a foto, clico na foto, Ctrl C, cuidado para não clicar no texto, é na foto. Ctrl C, desço lá para o meu slide das linhas e Ctrl V. Está aqui a minha foto. Usando a mesma filosofia de trabalhar com a foto menor, eu venho no botão direito e vou cortar essa foto. Corta, ela vai me dar aqui as ferramentazinhas de corte. Eu já venho aqui, já transformo numa foto intraoral, sempre procurando delimitar bem a área de trabalho de uma forma que seja útil. Não vou invadir o dente, não vou perder a lateralidade, mas vou deixar uma dimensão que seja útil para mim. ESC ou clica fora, já posso pegar aqui, clicando Shift Ctrl e ampliar. Nesse caso eu não preciso do Ctrl, porque não preciso do Ctrl, eu preciso esticar um pouco para cá, então eu posso puxar para cá, sempre com Shift Ctrl Z. Preciso ampliar mais a minha foto e eu já vou, eu envio para trás, enviar para trás. E agora eu já vou procurar posicionar as referências. Está vendo que está pulando muito? Vamos teclar o Alt
novamente, seguro Alt, e eu sempre escolho um dos pontos que eu coloquei inicialmente. Por exemplo, eu escolho o primeiro ponto que eu fiz para saber se a foto está girada. Então, o primeiro ponto foi esse aqui, eu vou usar ele como referência inicial. Fixo na fotografia este e vou atrás de diminuir ou aumentar a foto de tal forma que este aqui, que foi o outro ponto que eu escolhi, se eu tiver dúvida eu volto para o slide anterior. Volto ao slide anterior. Ah, tá aqui. Foi esse ponto que eu escolhi. Então vou fixar esse e mexer na foto para que esse aqui fique próximo. Então aqui está o que? Está muito grande, está largo. Eu venho aqui sempre na alça do canto. Eu não posso esmagar a fotografia. Se eu esmagar essa fotografia, eu perdi a relação da realidade. Ctrl Z, venho na alça do canto e clico sempre o Shift para me manter na proporção. E venho diminuindo até ver ali, ó, tô quase. Eu vi que aqui andou um pouco, eu já tento um pouco essa distância, então já venho novamente, puxa para cá com o Alt teclado, tem que encurtar ainda mais, Shift, Alt clicado, a gente vai ajustando a imagem até chegar num ponto que eu já desconfio que está quase igual. A gente percebe, pode alterar de uma imagem para outra, então a gente já vê aqui que esse ponto ainda está nessa foto aqui. De verdade, o que aconteceu? Eu não marquei no ponto exato, então ela não está tocando lá. Significa que nessa daqui eu também tenho que ter esse tipo de pensamento. Então eu venho aqui, clico na foto e agora eu posso nas teclas, nas setinhas do teclado, andar ponto a ponto com o Ctrl pressionado. Eu venho ponto a ponto para até conseguir aqui aquela distância que eu consegui ir lá. Tá quase. Aqui ficou legal. Aqui tá bem. Agora, opa, mexi a foto. Ctrl Z. Volta. Vamos ver agora em relação ao outro lado o que aconteceu. O que eu tenho aqui? Ele ainda está um pouco largo. A foto ainda está um pouco ampliada. Eu diminuo meu zoom e venho aqui na alça do canto com o Shift e diminuo até encostar lá quase. Venho aqui. Agora eu consigo já perceber que a minha foto, na verdade, ela está ainda um pouco para baixo. Então com Ctrl eu vou subindo devagarinho por pontinhos. Clico Ctrl e vou nas setinhas do teclado subindo. Então aqui agora eu já consigo ver que a linha da borda incisal está quase tocando. Tenho que subir talvez um ponto. Ctrl, setinha para cima. E agora a gente percebe quase uma perfeita. Ainda tem um pouquinho que eu posso andar a minha foto, voltar ela um pouquinho para a esquerda. Se a gente for ver, essa daqui está na esquerda, essa aqui está um pouquinho para a direita. Clico nela, Ctrl, um pouquinho para a direita. Agora sim, nós temos uma superposição excelente. Por isso é muito importante a fotografia ser bem feita. Você vê que as regiões mais posteriores elas tenham uma alteração maior por conta do ângulo da cabeça ou do operador do vídeo ou da fotografia. É importante para a gente essa região anterior. Então o que a gente conseguiu? Conseguiu uma simetria, uma similaridade na verdade entre a foto de sorriso e a foto com afastadores. Agora eu venho aqui, duplico de novo esse slide, Ctrl D, e eu já posso apagar minhas linhas de referência, porque eu não preciso mais delas. E venho nas linhas que eu fiz de proporção. Lembra que está tudo agrupado, então venho botão direito, em cima de qualquer local, e vou desagrupar. Desagrupei, aperto ESC para liberar das seleções, e agora eu vou selecionar o que me interessa. A linha, aperto Ctrl, seleciono a outra, Ctrl e seleciono. Então eu tenho três elementos, que é a régua de proporção interdental, o lado esquerdo meu, que estou olhando aqui, e o lado direito do arco, esquerdo do paciente. Então eu faço Ctrl C, que eu vou copiar isso,
e vou colar agora na minha foto com os afastadores. Ctrl V. Aqui agora eu tenho então a transferência para foto intraoral do que foi planejado com referências da face, eu trouxe para dentro da boca e agora eu vou, através de referências faciais, desenhar mais elaboradamente o meu sorriso. Então aqui a gente já tem a face mesial dos dentes, a borda incisal, a face interproximal pela largura. Está me faltando definir onde vai ficar o meu zênite, a minha altura do dente. Então a gente vem lá no retângulo de proporções ideais, que me diz que a literatura me fala que de 75% a 85% da relação entre largura e altura são considerados dentes estéticos, incisivos centrais bonitos. Então eu venho aqui, seleciono inicialmente 80%, Ctrl C, por ser a média, Ctrl C, 80%, vou lá no meu slide, venho aqui e vou Ctrl V. Eu posso apagar essa caixa de texto que tem aqui dentro. Delete. Ajusto. Escolho um dente que eu acho que está mais legal. A gente usou o 21 como referência da largura, então a gente coloca, eu acerto a minha linha média nele, da caixinha, a borda incisal, e agora eu venho aqui nessa alça do canto com o Shift pressionado e venho trazer até a minha largura, a distal, coincidir. Se eu tiver alguma dúvida, eu venho e amplio mais para trabalhar numa região com maior ampliação. Tem um pouco de desvio aqui, trago mais para cá na linha média, aí eu vou perder a distal aqui, então eu clico nele e pelas linhas de guia, às vezes o programa mesmo já Ctrl Z porque eu não apertei o Shift. Clico aqui, aperto o Shift e eu já venho no próprio, seleciona, Shift e aí a própria linha já atrai para que fique tudo ok. Então, na proporção de 80%, aqui estará a largura e a altura do meu dente, do meu incisivo central 21. O que é que eu posso começar a pensar aqui? Eu posso já analisar se o meu paciente vai aceitar ou não cirurgia plástica. No caso dessa paciente, a gente verificou no começo, lá que a gente supôs, colocou como se ela tivesse dito para a gente que aceita cirurgia plástica gengival, periodontal. Aqui, nas nossas observações, nós colocamos aqui que ela aceita cirurgia plástica periodontal. Então, baseado nisso, a gente já interfere aqui no planejamento. Se ela não aceitasse, eu teria que descer ou a proporção do dente ou a incisal do dente. Ok? Então, definimos aqui uma altura, uma relação largura e altura de 80%. Poderia ser um dente mais comprido, ou seja, de 70%, um dente mais alto, ou um dente mais largo ou mais baixo, com a relação mais de 85% ou até mais, tendo que fazer algum tipo de alteração na sua face reflexiva a nível de laboratório. Definimos então a linha média, as bordas incisais e pontas de cúspide, a largura dos dentes e agora a altura do incisivo central. A partir dessa altura do incisivo central, eu sei onde eu posso planejar os zênites dos próximos dentes. Então eu venho na curva do sorriso, duplico, Ctrl D, e levo lá para cima, tangenciando a minha borda do meu zênite do incisivo. Diminuo o zoom para poder enxergar melhor aqui. E venho nessa alça do canto, não preciso manter proporção, porque eu quero alterar. E vou trazer para uma linha de fuga que me dê uma orientação de zênite bonita. Aqui não é onde vão tocar todos os zênites dos dentes, porque, por exemplo, o incisivo lateral ele é mais baixo, o primeiro pré-molar também é mais baixo. Então, geralmente o central vai tocar e o canino vai tocar. Aqui agora eu posso pegar essa outra curva, duplicar, Ctrl D, levo também a tocar aqui e vou descer para que fique de uma forma
harmônica com esse lado direito da paciente. A ideia é que da curva do vermelhão do lábio em direção à curva dos zênites, essa curva vai se aplanando. A gente tem outra curva agora entre essas duas, que é a curva das papilas. A gente pode pegar essa ou essa e duplicar. Para manter o padrão, vamos pegar de baixo, Ctrl D, e vou levar para a ponta de papila. Está pulando, o que a gente faz? Aperto Alt. Coloco na papila que já existe. Se a papila não existir, se for uma prótese total ou se for alguma alteração, se você quiser alterar o formato da papila, a literatura fala que a altura da papila ela deve ser em torno de 30 a 50% da altura total do dente. Nesse caso aqui, a gente acredita que está em torno de uns 40 e poucos por cento. E aqui a gente vai planejar essa papila para ela. Pode baixar um pouquinho se quiser. Do outro lado a mesma coisa, pega a curva, duplica essa curva. Vamos ajustar e desce para ficar mais harmônico, seguindo um pouco do que já se tem. Então aqui a gente vê, ó, o vermelho do lábio seria mais ou menos por aqui. A gente pode analisar na foto do sorriso para comparar. Aqui a gente tem o vermelho do lábio. Então o vermelho do lábio ele é mais fechado. E aqui a gente tem, em harmonia com ele, a curva do sorriso. Depois, em harmonia com a incisal, nós temos as papilas, ponta de papila. E em harmonia com ela, nós temos a curva do zênite. Aqui, nesse momento, a gente tem uma coisa fantástica para o laboratório trabalhar. A gente tem o Smile Frame, ou seja, nós temos a moldura do sorriso. Cada dente tem o seu limite de trabalho. Você tem aqui onde o laboratório tem que construir a cervical, qual o limite distal, qual o limite incisal, o limite mesial. Onde tem que vir a papila, de um lado e do outro. Mesma coisa para o dente vizinho, mesma coisa para o incisivo lateral, para o próximo canino. Aqui também a gente já sabe que aqui dentro tem que estar um incisivo lateral, que dependendo da análise que você vai dar, formato de curva, você vai trazer ele mais para perto dessa curva de limite aqui, ou menos perto. A mesma coisa com o canino. E você pode também, seguindo a filosofia da vista diminuída, na espessura aqui, quanto mais distal você vai diminuindo, você vai criando smile frames. Para acrescentar mais informações na comunicação com o laboratório ou com a equipe interdisciplinar, falta uma referência de tamanho. O que a gente vai fazer? No slide seguinte, nós temos uma régua digital e duas linhas. Nós vamos pegar a fotografia, seleciona só a foto e vamos jogar lá para trás daquelas linhas. Seleciona a foto, Ctrl C, joga lá, Ctrl V, envia para trás. Enviou para trás. Para que servem essas linhas? Não mexe na foto, porque a foto já está calibrada, já está posicionada com toda a sequência que a gente vem trazendo até aqui. Você vai mexer nas linhas de tal forma que a linha, essa primeira linha, se ela estiver pulando, você clica o Alt. Ela vai ficar tangenciando a distal do dente 11 e essa outra linha vai tangenciar a distal do dente 21. Se o paciente não tiver esses dentes, você vai usar duas referências dentro da boca do paciente, vai medir a distância entre essas duas referências e vai pegar essas linhas verticais e vai colocar na fotografia e vai pegar a régua e vai ajustar entre essas duas linhas. Na boca, essas duas referências, distal de central para o distal do outro central, foi medida, deu 15,5 milímetros. Então nós estamos com a régua selecionada, vou dar um zoom de tal forma que eu vou agora esmagar essa régua de tal forma que o 15,5 milímetros fique bem aqui, na linha
onde ela está. O 0 está bem aqui e o 15,5 está aqui. Pode ser útil, você, para não complicar, você pode até cortar essa régua, encurtar de tal forma que ela fique, o tamanho máximo dela seja 15,5 mm. ESC ou clica fora. Aqui então a gente já tem o tamanho da distância. Por que dá para fazer aquilo? Porque você não vai ter que medir nada maior do que 15,5 mm. Você vai medir a altura, que não dá isso tudo, você vai medir largura. A gente não mede grandes amplitudes. Então a gente tem agora aqui a régua digital calibrada para a realidade da boca. Então eu posso pegar essa régua, copiar, Ctrl C, vir aqui para o meu slide, Ctrl V. E a partir daqui eu posso medir o que eu quiser. Posso também duplicar essa régua, Ctrl D, e girar na posição que eu quiser, vertical, inclinado, e sair medindo o que eu precisar. Medindo essa altura, por exemplo. Aqui eu tenho essa alça de rotação. Nós podemos ver aqui, ó. Temos a alça de rotação ali, você clica nela. Se quiser ela perfeita, você clica no Shift, que ela dá saltos mais precisos. Se quiser que ela fique perfeitamente vertical. Ok? Então a gente pode também, agregado a isso, a gente pode aumentar a nossa comunicação com o laboratório e traçar também uma linha horizontal para se comunicar com o laboratório. Por exemplo, vamos vir aqui que está menos poluído e eu quero mandar para o meu laboratório as referências vertical e horizontal, as duas referências. O que eu faço? Eu posso pegar essa linha horizontal e duplicar. Primeiro vamos duplicar o slide, Ctrl D, e agora deixa eu fazer. Vou voltar a mandar para ele a linha vertical e a horizontal, uma das formas de comunicação com o laboratório. Ctrl D, a gente faz isso rápido. Eu coloco na linha média, que a gente lembra que definiu lá em cima, que a linha média passa realmente na linha interdental. Posso apagar minhas outras. Mantenho a régua, porque essa régua está calibrada, não posso mais mexer nem na largura, na dimensão da régua nem da foto. E vou pegar agora e vou traçar uma linha horizontal. Eu posso duplicar esta linha e vir aqui em formatar, girar 90 graus. Eu tenho agora a linha horizontal. E vou trazer de tal forma que ela, de cima para baixo, ela vai tangenciar o primeiro zênite. Tocou no canino, aqui vai ser o meu 0, por exemplo. Eu posso pegar aqui também, Ctrl D, afasta um pouco. Posso vir aqui também, formatar, girar, e eu vou querer girar para esquerda, não, para a direita, porque eu quero que meu 0 fique para cima. O 0 da régua ficou aqui para cima. E agora, como eu sei que aqui a distância entre a linha branca e o zênite do meu canino 23 é 0, vou medir agora a distância dessa linha branca para o meu incisivo lateral, duplico essa régua, posso colocar aqui também para medir essa distância dessa linha branca para o meu incisivo central, duplico, e faço isso a cada dente, de tal forma que eu vou anotando, vou verificando essas medidas, e isso eu vou, através de um paquímetro do compasso de ponta seca, uma régua, eu posso transferir isso para o meu modelo. Eu tenho essa distância, 0,75, vou lá no modelo, pego, marco aqui um ponto, aqui eu marco outro, aqui eu marco outro baseado nessa distância, aqui a distância já está marcando algo maior, marco e o meu 0 eu sei que é aqui. Depois eu uno os pontos e eu tenho no modelo a representação gráfica da minha horizontal que foi vinda da face. Então, através de uma análise facial, eu consigo me comunicar com o meu laboratório ou com o meu ortodontista, com o meu especialista em área que eu precisar que ele veja aquele modelo, tendo noção em que posição 3D aquele modelo está na face do paciente, porque eu consigo traçar essa linha vertical, que foi definida nesse caso, e essa horizontal que veio da face eu traço aqui. Então, no final, a pessoa que vai receber o modelo na mão vai receber com essa cruz, essa marcação, e ele vai saber exatamente onde é que está posicionado. Você pode também mandar esse slide com as distâncias de onde irão tocar os zênites. E a gente pode também, num passo adiante, utilizando aqui,
fazer uma análise visagista do paciente ou definir formas dentárias melhores para aquele caso e aí ir um passo adiante, posicionar os dentes dentro desses smile frames, dentro dessas molduras, para também limitar a necessidade da criatividade do profissional terceirizado, do profissional envolvido. Então, para colocar os dentes, eu venho aqui no meu slide, seleciono o slide, duplico o slide e vou nas minhas referências de formas dentais, vou selecionar um através da análise que eu fiz. Vamos supor que tenha sido este aqui. Copia, volta lá no slide que a gente fez, do duplicado do smile frame, da moldura, e eu vou Ctrl V, trazer para cá. Posso até trazer mais para perto, para eu ampliar, ficar mais próximo e ter mais detalhes na hora de adaptar. Aqui eu consigo ver, sobe mais, isso. Aí eu vou pegar dente a dente, posicionar dentro da caixa, ajustei a mesial, ajustei a incisal, sem me preocupar com proporção, porque a proporção já foi definida. Eu só tenho que me preocupar agora em me encaixar nessa posição que eu defini. Onde está o ponto de contato. Se precisar de alterar aqui, você vem aqui, botão direito, sobre a linha, aí editar pontos. E você pode, se o paciente não quisesse fazer cirurgia periodontal, você pode alterar o desenho. No caso, se você quiser alterar menos cirurgia ou mudar o formato da papila, isso é bem personalizado do sorriso. Tá? Relembrando, a gente não quer fazer sorriso Ctrl C, Ctrl V. Você tem condição de editar cada ponto desse. Quer diminuir, achou muito arredondado, diminui o arredondamento, você faz o que você quiser no seu design. Desfazer, só por questões mesmo didáticas, para mostrar que você tem essa opção. Na verdade, é quase um dever você fazer isso para questões de personalização. Amplia, fazer encaixar nos limites da nossa moldura do sorriso que foram definidos. E agora vou para o incisivo lateral. O incisivo lateral ele não toca a borda incisal e não toca a borda cervical. O quanto não toca? Um pouco. Quanto? Um pouco. Tá. Quanto? Um pouco. Um pouco. Um pouco vai depender de quanto você quer dar de ênfase aos incisivos centrais. Se você quer dar um incisivo central maior ênfase, sem poder aumentar a borda dele, você diminui o incisivo lateral. Então, por referência, o incisivo central vai ficar grande, maior. Então, se você não quer dar tanto, quer dar um sorriso mais plano, você até pode chegar a tocar na curva. Então, esse um pouco realmente não é uma matemática, depende do quanto você quer relacionar essa região anterior aqui, no seu caso. O canino, a mesma coisa, você pode posicionar a ponta de cúspide na linha, passando ou até um pouco menos, dependendo do grau de agressividade ou de importância ao canino que você quer dar naquele paciente. Então isso aqui já é um passo a mais na personalização do sorriso do seu paciente, do projeto, da sua guia cirúrgica, etc., do que você vai fazer com o seu DSD. A sua orientação, quanto você quer que o seu ortodontista faça de extrusão naquele dente. Você tem a comunicação agora que não precisa ser através de conversas malucas no telefone que ninguém se entende. Aqui você manda imagens, manda medidas e aí o seu colega sabe exatamente o que você está falando, que linguagem você está falando. Você não precisa nem falar a língua dele. Não vamos colocar os premolares. Seleciona aqui, deleta. Seleciona aqui e deleta.
Lembrando sempre de vir salvar aqui ou Ctrl B. Agora nós vamos passar para o planejamento das outras vistas, da vista de 12 horas e da vista oclusal. Para isso, a gente vai pegar o slide da régua calibrada, diminuir esse zoom. Eu vou duplicar esse slide, Ctrl D, e vou apagar a fotografia de fundo. Vou arrastar agora esse slide, já aqui uma posiçãozinha para baixo. Eu clico nele e arrasto aqui para baixo. E eu vou pegar agora a fotografia, colocar aqui dentro e adequar minha fotografia a essas linhas. Então eu venho para a foto de 12 horas, que está lá em cima, fotografia de 12 horas da paciente. Seleciono a foto, Ctrl C, volto lá para o slide, coloco Ctrl V e enviar para trás. Enviar para trás. Lembrando que a gente fez um nivelamento da linha bipupilar. Para isso, o que eu posso fazer? Pego essa linha horizontal, essa linha vertical, duplico e transformo ela numa horizontal girando 90 graus. Estou com ela aqui e vou trazer aqui para a linha da pupila da paciente. A gente verifica aqui. Se tiver alguma dúvida, você vem lá no seu arco facial digital que você estabeleceu com a horizontal e amplia aqui para ver onde é que ela ficou passando na pupila. Bota aqui bem para a pupila, no centro da pupila, que você pode mexer na horizontal porque não vai mudar nada. Horizontal sempre será horizontal. Coloca no centro da pupila, a gente vê que está calibrada com a pupila no centro com o centro. Então a gente volta lá naquela foto e tem que verificar se está passando no centro da pupila também. Diminui meu zoom, mudou de slide, volta. Pronto. Vou diminuir meu zoom e vou agora aumentar o zoom em relação aqui. Isso. O que eu preciso? Eu preciso baixar um pouco esse lado da foto. Então vem o botão direito, tamanho e posição. Tamanho e posição. Girando esse lado da foto é sentido horário, então eu tenho que aumentar a minha rotação. Na verdade eu preciso clicar na foto, ele estava selecionado. Isso mesmo, foto mesmo está selecionada, confirmado. Aí eu vou agora girar a foto. Posso também descer um pouco essa foto com a setinha e o Ctrl. Ela tem uma pálpebra que atrapalha um pouco, mas aqui a gente já consegue ver que conseguiu um formato parecido das pupilas abaixo. Ok, vamos sair do inspetor. E eu tenho agora que a minha fotografia está com a rotação corrigida. Eu vou agora diminuir o tamanho dessa foto, porque só me interessa a partir de já usei os olhos, eu posso dispensar. Posso dispensar essa linha também e posso agora cortar minha imagem através das ferramentas de corte que ele vai me dar aqui. Vejam bem, quando ele me dá essas ferramentas, ele tem as ferramentas, as alças de canto continuam, mas eu quero pegar nessa ferramentinha preta interna. Eu vou lá, isolo meu sorriso, de forma que fique mais fácil de trabalhar. ESC ou clica fora e agora eu venho pela alça do canto com o Shift e o Ctrl pressionados. Eu vou ampliar de tal forma que as minhas distais dos incisivos toquem na linha. Na dúvida, eu amplio mais. Verifico que ainda precisa ampliar mais um pouco. Aqui eu não ampliei o zoom. Vou precisar ampliar aqui segurando o Ctrl para manter o centro. E se eu precisar pequenos detalhes, clico no Alt que eu consigo movimentos mais suaves. Então aqui agora eu tenho uma foto que está calibrada às outras fotografias. Ou seja, o que eu medi aqui
eu posso medir nesta régua aqui, neste espaço. Essa mesma régua é a régua que eu utilizei em outras. Agora eu pego essa foto, duplico, Ctrl D, e vou usar um elemento que eu construí em slides anteriores. Eu já posso tirar essas linhas, delete, delete, que agora eu vou calibrar o meu desenho, vou fazer o desenho. Então na foto, no desenho, na foto anterior, eu fiz essa régua de proporções, que é o que vai me definir as minhas larguras dos dentes. Então eu copio, Ctrl C, e venho aqui nesse slide duplicado e dou Ctrl V. Esse Ctrl V, nesse caso aqui, eu posso pegar nessa alça e alongar. Alonguei, verifico nesse ponto do meu projeto onde ficou a linha média. Eu lembro, ou então eu venho aqui e vejo que a linha média ficou realmente coincidente com a linha média dental. Aqui eu vou coincidir a linha média dental. Está coincidente, esses traços são onde vão ficar o meu projeto dos meus dentes futuros. Eu volto aqui para conferir. Venho aqui. Deixa eu conferir, estou achando que esse dente ficou um pouco largo. Sim, ele está passando um pouco. A gente faz. Se acontecer isso, você vem na alça do canto, Ctrl Shift e o Alt bem pouquinho e diminui um pouco para que fique realmente mais coerente dentro do padrão. Isso deu certo, você vem nesse slide aqui e deleta ele porque ele já foi um slide alterado. O slide seguinte que você fez. Agora nós vamos duplicar esse slide. Ctrl D. Diminuir o zoom para a gente enxergar melhor. E aqui eu já posso tirar essas duas linhas para não atrapalhar. E vou pegar o projeto que eu já fiz, das minhas larguras. Pego aqui, que já está tudo calibrado. Vou copiar e vou levar para lá a mesma proporção que foi definida. Vou aqui, Ctrl V. Posso alongar. Vou dar zoom para a gente verificar aqui. De acordo com a linha média. A gente pode mexer um pouquinho a foto para se adequar ao projeto, para a linha média ficar coerente. E agora eu vou pegar minha imagem do template da vista 12 horas. Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar em cima dessa daqui. E agora eu vou acertar as linhas médias, sempre trabalhando ajeitando a linha média primeiro e depois a incisal. Então a incisal nessa vista ela tem que estar, você pode perceber que tem a linha do vermelhão do lábio, que divide o úmido do seco. O lábio tem a parte úmida e a parte seca. O ideal é que as bordas incisais fiquem tocando a parte úmida. Então nós vamos trazer aqui tanto para a linha média como para a borda, o limite entre o úmido e o seco. A gente posiciona aqui e diminui o zoom para ver o extremo do meu desenho. E agora eu posso, através do Ctrl para não perder o centro e do Shift para não perder a proporção, eu vou modificando e vou descendo para manter sempre a posição lá, de tal forma que eu consiga crescer com Ctrl até igualar a largura. Posso apertar o Alt para ficar mais fácil de trabalhar. Acertar a largura e corrigir a posição do vermelho do lábio. O Alt me dá essa movimentação mais suave. Verifico aqui, posso diminuir um pouco a largura com o meu Ctrl. Até os incisivos, até as distais ficarem mais coincidentes. Eu amplio um pouco e vejo aqui qual é a relação que eu tenho nas bordas. Eu posso descer mais um pouco aqui para ficar mais orientado. Agora que eu consegui encaixar aqui, eu posso desagrupar, porque vocês estão vendo que é um grupo de desenhos, a linha, a curva, a linha verde, os dentes. Eu venho aqui, desagrupo, clico no desenho.
Ele tem que estar selecionado para não ter perigo de selecionar a foto. E vou desagrupar. Desagrupo. Ele agora são duas metades. Eu clico de novo, que ele ainda está agrupado, e vou desagrupar. E aí sim ele me dá cada elemento separado. Clico fora e vou adequar o elemento que eu quero. No caso aqui eu vou acertar esse 22. A distal dele estava longe. O meu 20, mexi na foto, Ctrl Z. O meu 23 eu preciso adequar um pouco mais. Essa linha eu posso jogar mais para dentro. Isso me orienta a mexer mais no meu 23 aqui. Essa linha eu posso também jogar mais para dentro por conta da posição dela. Venho no meu 22, meu 12. Posso tirar um pouco do contato por ele ser um pouco mais lingualizado. Então eu também posso alterar aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. Coloco também ele mais para lingual, porque eu quero dar uma postura maior de decisivo central. Ficou exagerado? Talvez diminui um pouco. E isso você vai testar e vai fazer, mexer a foto, Ctrl Z. E você vai fazer tudo isso no seu projeto. O grande lance é que você toma as decisões realmente na hora da tomada de decisões. Você não vai tomar decisão depois que já está um movimento feito, algum tipo de trabalho irreversível realizado. Então nós temos aqui a posição dos dentes na vista de 12 horas. Vamos agora partir para a vista oclusal. Da mesma forma, a gente vai pegar o slide com a régua e as linhas verticais de calibração. Aqui. Eu posso copiar esse slide e trazer bem para cá. Por exemplo, colar. Ele vai colar aqui. Podia ter duplicado e arrastado. Agora eu tiro essa foto, delete, e vou colocar a foto no slide 29, a minha foto oclusal. No caso dessa paciente, a foto oclusal é do modelo. Modelo, Ctrl C, slide 29, Ctrl V, diminui o zoom, enviar para trás, para que eu possa ver as linhas. As linhas estão aí. Vou agora calibrar meu modelo. Eu posso cortar para ficar menos trabalhoso, ficar menos gigante. Diminui aqui um pouco, porque tem uma coisa interessante. Você cortou, se quiser cortar de novo, ele lhe devolve a imagem inteira. A gente vai usar isso depois. Então eu posso diminuir aqui para ficar mais fácil de mexer, de trabalhar. Então eu vou agora, através do Shift, do Ctrl, tentar aumentar de tal forma que eu consiga aquela relação de largura entre os incisivos, as distais dos incisivos. Aumento meu zoom para verificar se realmente está ok. Ir para o lado. E em relação à rotação, o ideal seria que no modelo a gente tivesse pintado aqui a linha da RAF. Você pode pegar essa linha aqui, Ctrl D, duplica a linha e arrasta ela para cá, para verificar se a linha média está ok. Diminui o zoom e a gente vê que não, que tem um pouco de giro nesse sentido. Então a gente clica aqui na imagem, botão direito, tamanho e posição, vai abrir novamente aqui. Eu preciso girar então assim, no sentido horário, então eu aumento. Até a gente chegar na linha que a gente tem aqui. Posso agora movimentar para a lateral. Se quiser conferir, a gente mexe aqui a linha média.
Então a gente já consegue uma imagem mais coerente. Posso deletar essa linha aqui. Eu consegui, através de giro e de ampliação, um acerto da minha imagem, da foto oclusada. Posso dispensar aqui também, que não vou precisar. Se tiver alguma dúvida, eu posso também aumentar ou diminuir. Calibrada a foto em relação às outras fotos, através da régua e das linhas, eu venho e duplico o meu slide. E apago as linhas. Delete. Delete. E trago agora para cá a minha referência do meu projeto. Primeiro eu faço a referência das fotos, com aquelas duas linhas. Depois que eu calibro, eu pego a referência do projeto, que são aquelas linhas verticais, que são essas, da régua interdental. E aí eu vou agora adequar mais ainda a minha foto a isso. Eu não posso mexer a linha para a foto, que a linha vem igual em todas as outras fotos. A linha média vai ser aqui, então eu vou pegar aqui e vou adequar mais, que agora eu já posso andar, porque a foto está calibrada. Então eu boto a minha linha média da foto com a linha média do meu trabalho. A gente verifica aqui, a proporção está lá, está ok. Existe às vezes uma pequena diferença, às vezes por conta do ângulo da fotografia. Por isso que cada vez mais, quanto melhor feita a fotografia ou o vídeo às vezes também tem essa vantagem de você fazer um vídeo e dar uma mexida na câmera para que você consiga, dentro de alguma daquelas fotos, dos frames, de cada segundo tem 29, 30 frames, você consegue encontrar aquele que ficou realmente na posição melhor. Tem essa vantagem também do vídeo em relação à fotografia, que o vídeo é formado de fotografias. Então, a gente tem aqui agora isso, eu pego o meu template, seleciono, Ctrl C, vou lá novamente, diminui um pouco o zoom, que agora vai ficar grande, Ctrl V, e vou acertar novamente a linha média, acertei a linha média, já vou pensar na forma do arco ali, e já vou também diminuir aqui com Ctrl pressionado para manter a linha média. Já posso melhorar o meu zoom para a gente ter uma visão mais adequada aqui. E vou trabalhando integrado com as outras vistas que eu vi na 12 horas, que a posição legal da borda do meu incisivo lateral é tocando no incisivo lateral no 12. Então eu venho para cá, trago isso para o meu planejamento e vou tocar a bordazinha na borda dele aqui. O que a gente já descobre aqui? Que a borda dele está na posição correta, mas a cervical está muito para fora. Que aparentemente é um canino na posição dele. A gente verifica na foto aqui que tem característica similar de um canino. Aqui. Então a cervical está muito vestibularizada. Então a gente já comunica para o ortodontista que ele tem que dar um torque lingual de raiz para que mantenha essa posição, mas que essa posição aqui seja lingualizada. Ou se isso é possível. A pergunta é jogada para o ortodontista. Então, a borda incisal está aqui e a gente percebe que a cervical já está projetada. Com isso, a gente já verifica também que temos aqui uma necessidade de vestibularizar os incisivos, que foi confirmada pelo projeto da foto de 12 horas. E eu posso também desagrupar tudo para mexer individualmente. Desagrupei e agora eu vou pegar a minha linha, trazer baseado sempre no meu projeto. Aqui ela vai entrar um pouco lá, então eu vejo se no meu planejamento eu tive algum tipo de alteração de corredor bucal. Aqui a gente planejou alargar um pouco esse corredor bucal, então eu trago aqui para minha foto de 12 horas esse pensamento e através dessa linha eu vou alargar um pouco esse corredor bucal de acordo com o que foi planejado lá. Eu posso até também, para diminuir minha margem de erro, pegar esta régua, levar para cá e ver mais ou menos quanto é que seria de aumento de corredor bucal. Ali está sugerindo em torno de 1 milímetro a 1,5 milímetro de aumento de corredor bucal. Então venho aqui,
no meu projeto na vista oclusal, já que eu estou construindo uma relação 3D, eu tenho uma régua mais para cima. Se eu ampliar mais aqui, eu vejo que eu tenho uma régua bem aqui, que está calibrada com a mesma régua lá. Então eu coloco aqui, confirmo se é o mesmo dente que eu estou analisando. Então, vocês percebem que o projeto ele demanda estudo. Não é simplesmente uma coisa Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. Você está fazendo um projeto de um sorriso, de alterações na boca do paciente, na vida do paciente, que merecem dedicação e respeito. Não é simplesmente uma brincadeira de fazer dentinhos para o paciente ser ludibriado. A gente está trabalhando num projeto de vida do paciente. A gente altera isso de um lado, a gente verifica agora também como é que ficou o projeto do outro, na vista de 12 horas. Aqui, vamos ver se obedeceu ao projeto foto frontal. A gente vai manter mais ou menos aqui. Vai ter um aumento no dente 13, que vai se tornar um 13. O 14 vai ficar, então não vai ter aumento de corredor bucal, vai ter talvez aqui na região dos molares. Então eu venho aqui, confiro. Aqui eu posso, vou trazer esse desenho mais para cá, para respeitar a assimetria do paciente. E venho para cá e também verifico aqui onde é que vai estar. 13 está ali, vai estar um pouco maior e um pouquinho, quase tocando ali no 14, que é mais ou menos por aqui. E aí eu posso pegar cada dente desse agora e vou adequar as linhas de proporção que eu coloquei. Aqui eu tenho esse incisivo, eu vou trazer para a largura que ele tem que ser. Esse, mexer a foto, Ctrl Z. Esse aqui eu vou tocar lá, vamos diminuir aqui para ficar dentro do limite, estreitar aqui. Então a gente vai agora trabalhar a posição 3D para que a vista respeite a dimensão do dente e que o projeto faça sentido. Tocar lá, aqui eu posso diminuir mais um pouco. A gente já vê que esse dente vai ter que sofrer um giro aqui, ortodôntico. Esse último eu posso deletar. Esse também vou deletar. E aqui a gente vai ajustar a largura pela alça lateral, de tal forma que a mesial e a distal do dente fique realmente onde está o projeto. Ponto de contato respeitado, a vista dele acontece por ali. Nós diminuímos aqui. E a gente já tem algumas informações de distância do que tem que lingualizar a cervical. Realmente uma ferramenta fantástica quando você se debruça sobre o planejamento. Você começa a visualizar a odontologia de uma forma bastante diferente. Você começa a respeitar e se dedicar muito mais a pequenos detalhes que vão fazer grande diferença no futuro do seu tratamento. O risco de você ter sustos e ter que dar um jeito no final do tratamento por falta de planejamento, esse risco vai diminuir muito quando você começa a trabalhar com um projeto onde você tem previsibilidade e você tem medidas, referências e uma comunicação interdisciplinar fantástica. Mais ou menos isso. A gente obviamente não está dedicando a atenção perfeita que seria de um caso real por ser um tutorial, mas a ideia está montada aqui. Depois de construirmos as 3 vistas do DSD, frontal, 12 horas e oclusal, projeto completo, agora a gente pode fazer também o mockup digital, que é fazer uma textura
nos dentes que nós desenhamos. Então a gente vem no slide que tem os dentes, eu vou duplicar esse slide para poder trabalhar com ele e vou deletar tudo aquilo que não seja dente. Então, delete, seleciona, deleto tudo que não seja dente. Porque aqui eu vou fazer Ctrl Z, deletei o dente. Eu não vou precisar da régua. Delete. Posso deletar inclusive a fotografia. E eu vou agora pegar as minhas facetas. Copio e vou colar lá onde eu estou com os formatos, a posição dos dentes. Ctrl V. E vou agora colocar, ajustando cada uma, amplio mais um pouquinho para ficar mais fácil. E vou ampliar aqui, de tal forma que elas preencham mais ou menos, o mais adequadamente possível. Cada espaço desse aqui. Isso é apenas ilustrativo, né? Não tem força nem intenção de prometer nada ao paciente em termos de resultado final. O projeto em si é que é a comunicação e o mockup emocional, o mockup real que a gente realiza na boca do paciente é que realmente vai dar essa emoção, vai dar essa sensação, esse efeito uau que ele vai ter é com o mockup real, o mockup emocional. Aqui o mockup digital é para uma comunicação também da equipe. E naqueles casos que o paciente tem vestibularização, que não tem o mockup emocional, realmente vai ter a limitação, a gente pode lançar mão deste aqui para facilitar uma comunicação visual com o paciente. Nós selecionamos, colocando. Lembrando que como é uma comunicação ilustrativa, não tem uma promessa, nem faz parte do projeto em si, a gente não precisa fazer com que ele se adeque 100% nas linhas, é mais uma apresentação ao paciente. Então a gente tem aqui agora, pode deletar os premolares, selecionei, tirei, e agora a gente pode aqui selecionar um por um, seleciona, e vou copiar, Ctrl C, e vou lá na minha foto, lá em cima, aquela foto que eu tenho do sorriso, pode ser essa aqui com essas linhas, eu vou duplicar esse slide, Ctrl D, porque esse slide foi o slide original do formato dos dentes, então tudo que foi desenhado lá eu posso aplicar aqui. Apago essas linhas de referência, porque eu calibrei a outra foto aqui, por esta, então o que foi desenhado lá eu jogo aqui, Ctrl C, Ctrl, venho aqui pegar a faceta, foi do formato que a gente selecionou, Ctrl C, e vamos agora para o slide das formas dentais, dou Ctrl V, trago aqui para baixo, eu desagrupo, botão direito, desagrupar, levo aqui para dentro e vamos então rapidamente preencher o formato, preencher essas caixinhas que nós desenhamos. O software ajuda levando para os limites, de tal forma que a gente não precisa que seja algo perfeito, porque é uma comunicação só ilustrativa, que não tem função de fazer parte do projeto em dizer que será a forma final. Aqui é só para a própria equipe visualizar se ficou legal, fazer um preview
do que foi planejado. Ou então, se o paciente tem protrusão dentária e o mockup real, o mockup emocional não der para ser feito, aí sim precisa ser lançado mão do mockup virtual, mockup digital, para melhorar a comunicação com o paciente. Mas a força que ele tem que sentir no DSD é a força do mockup emocional e a força do planejamento interdisciplinar, que ele vai sentir que o trabalho dele foi realmente estudado minuciosamente. Então ele tem dois sentimentos muito importantes. Um é a paixão por si de volta e o outro é a segurança que ele vai ter pelo tratamento. O primeiro é o efeito uau e o segundo é o efeito de segurança por conta da explicação do planejamento depois do design. O que eu fiz aqui agora foi posicionei, selecionei todos com Ctrl, clicando a gente vai um por um, e agora eu vou fazer o Ctrl C e vou lá naquela foto que foi a origem das nossas referências, das linhas de referência, essa daqui, vou duplicar esse slide, porque aqui é a foto da paciente recortada a boca. Então o que eu vou fazer? Vou devolver os dentes para a boca e depois vou desampliar tudo. Deixa eu diminuir um pouco para a gente ter uma noção melhor. Ctrl V, devolvi os dentes para a boca da paciente. Agora, eu poderia fazer também, se a paciente tivesse o lábio cobrindo o dente, o que a gente poderia fazer? Aqui a gente pode dar uns pequenos ajustes ainda, porque é só visual, então a gente melhora um pouco. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer aqui, cobrir essa ponta de cúspide, através dessa ferramenta que é uma curva. Eu venho aqui, desenho, eu vou colocando os pontos e ele vai como se fosse uma linha e os alfinetes. Chegando no final, ele finaliza aqui, volta aqui um pouco, ele vai na última ponto, ele me sugere que já acertei. E agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar alterar essa cor. Então, botão direito, formatar a imagem, venho nesse balde aqui, ó, preenchimento e preenchimento sólido. Ele vai me dar a opção aqui nas cores, um conta-gotas. Este conta-gotas eu vou vir aqui bem pertinho do preto onde ele estava e vou clicar e ele vai pegar a cor do que era. E agora eu só preciso pegar essa faceta, essas três facetas da ponta, essa daqui, esta com o Ctrl selecionado e essa também, e trazer para frente. Trazer para frente. E aqui a gente conquistou mais belezazinha na pontinha da cúspide que estava incomodando. Outra coisa que pode ser feita também é a gente fazer o objeto lábio. Né? Só por ilustração, vou fazer depois o objeto lábio, vou primeiro devolver o rosto da paciente. Vou duplicar aqui para a gente falar do objeto lábio. Vamos supor que eu precisasse de facetas longas. Desse jeito, só vou Ctrl Z. Ilustração mesmo, para a gente ver como é que é feito isso. Cresce aqui o dente. Vamos supor que esse seria o dente da paciente, a Raquel. E aí eu não poderia aplicar no rosto dela, porque aqui as cervicais estariam invadindo o lábio. Então o que a gente faz? Neste caso, a gente duplica o slide, Ctrl D, e vou apagar as facetas, só para eu ter a foto sem nada em cima atrapalhando. Para poder ver o lábio. Eu vou desenhar o lábio agora, eu vou com essa mesma ferramenta curva, eu vou me ater à linha inferior do lábio, que é exatamente o que vai precisar cobrir aquelas bordas. A linha superior eu posso passar reto. E venho aqui até ele fechar aqui. Ele sugere o fechamento. Pronto, é aqui. Eu tenho aqui então uma imagem, um objeto azul, pintado com qualquer cor, e eu vou ter que alterar o preenchimento desse objeto. Para isso, eu vou ter que alterar com o quê? Com a imagem do sorriso dela. Então, eu vou clicar na imagem e dar um Ctrl C. Isso joga a imagem para uma área chamada área de transferência. E eu venho agora aqui, vou clicar nesse desenho de novo, e venho aqui nesse baldinho,
e venho em preenchimento, eu vou alterar o preenchimento com imagem ou textura da área de transferência. Ele vai jogar a foto esmagada aqui dentro. Eu preciso vir aqui nessa ferramenta formatar e corte, vou cortar. E agora, diferente da outra, eu não vou pegar nas linhas pretas internas, vou pegar nas bolinhas brancas e vou Ctrl Z, novamente aqui, eu cliquei errado, vou cortar, cliquei na foto de baixo. Vou pegar na bolinha, nas alças laterais e vou redimensionar a foto. Uma dica muito boa para a gente conseguir encaixar bem a lateral é clicar o Alt. O Alt ele cria como se fosse um ímã, ele gruda e aí já acelera muito o trabalho. Então você pega a alça, clica no botão esquerdo, com o Alt selecionado ele vai facilitar esse trabalho. Você pode conferir também, está tudo ok. E isso me dá que eu tenho agora, aperto ESC, eu tenho aqui o lábio superposto, aqui é um lábio. Ctrl Z, o que eu faço? Eu copio ele agora, Ctrl C, volto para o slide dos dentes que estão subindo no lábio e dou o Ctrl V. Cobriu o lábio, joguei o lábio para fora dos meus dentes. Vou voltar para a foto bonita e, se fosse o caso aqui, a partir daqui você faria a mesma coisa que vai fazer agora que eu vou nesse slide. O slide dos dentes bonitos, eu vou selecionar tudo como Ctrl T, seleciono tudo e vou agrupar. Do mesmo jeito que eu agrupei para encolher, eu vou precisar agrupar, eu agrupei para expandir, para ampliar, eu vou agrupar para encolher. Então, clica no Ctrl e no Shift e eu vou agora devolver o formato, o tamanho mais ou menos que fique interessante no slide. Imagino que seja aqui, deixa eu reposicionar mais ou menos aqui, seria o local para ficar o sorriso dela, e agora eu vou desagrupar para poder fazer o corte inverso da fotografia. Porque se tiver agrupado ele não me dá a opção de corte. Então eu clico na foto, botão direito, e aí eu vou cortar. E essa opção aqui vai me devolver o rostinho da paciente. Enquanto a gente está fazendo isso, ele some com as facetas para poder, o computador faz isso para ficar mais rápido. Depois que eu selecionei aqui, eu clico fora o ESC, ele me devolve aqui. Eu posso agora fazer o seguinte, seleciono a foto, dou Ctrl D, ele duplicou a foto. E agora eu trago para a lateral e eu tenho o meu antes e depois. Antes e depois, com a paciente. Eu poderia também, se eu quisesse, ter colocado o mesmo slide. Por exemplo, vamos duplicar esse slide, Ctrl D, posso tirar essa foto daqui, seleciono tudo, Ctrl T, trago para o centro da foto, não preciso agrupar porque eu estou só movimentando. Agora eu duplico o slide, Ctrl D, eu tenho então o depois e volto no slide anterior, seleciono só o que eu adicionei e deleto. E nós temos então o antes e o depois em dois slides diferentes. Ou então, nós temos no mesmo slide o antes e depois. Podemos, inclusive, se quiser, selecionar os dentes e, através dessa imagem, a gente corrigir a imagem, mudando o brilho, contraste, ou podemos mudar a cor da imagem, deixar ela mais na temperatura aqui, deixar ela mais azulada ou mais amarelada. Então, isso é o mockup digital. Então, o que nós temos hoje aqui é uma ferramenta de alta definição, com alto poder diagnóstico, que vamos utilizar em todos aqueles casos que acharmos necessários para que o projeto, o design, guie o planejamento, que por sua vez vai guiar a execução. Obrigado pela atenção. Meu nome é Silvio Ramos, sou DSD Lecturer e estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo e bons designs!